Gente que eu não sou tão velho assim, mas a experiência desta manhã é essa, exatamente. Né? Imagina o que o Neilton vive, Samarone, Carlos Cruz. Né? Se eu, na minha mocidade, já tenho essas experiências, esses irmãos, então, já devem estar bem mais preocupados do que eu, né, Neilton? Vai falar nesta manhã o pastor Marco André. Marco André Ramos. Vem cá, querido, pode ir caminhando para cá. O Marco é filho do pastor Ricardo Ramos da Silva, missionário no Peru. Esteve conosco, se não me engano, há 2 anos atrás. E contou-nos a história do seu filho. Eu queria que o Marco pincelasse isso para nós. Quem vai estar aqui, lembra-se, pastor Ricardo tem um projeto lá no Peru para a recuperação de jovens drogados. E quem se lembra, vai se lembrar que o pastor Ricardo iniciou esse projeto para cuidar da sua própria família. E aqui está o resultado desse trabalho. Pastor Marco André, peguei no colo, literalmente. Não é? Cresceram conosco lá em Camará, cantou no coro Infanto Juvenil da Vó Olinda, né? E o pastor Ricardo, atendendo o chamado do Ministério Pastoral, deixou-nos lá em Camará para começar um trabalho ali em Realengo, e agora está no campo missionário, e seu filho seguindo os mesmos passos. Conseguimos uma brecha na agenda do Marco André, porque ele está no Rio de passagem, ele está fazendo mestrado em Londres, estudando no Spurgeon College, se preparando para aperfeiçoar-se cada vez mais no trabalho. O problema agora é que ele vai viver um dilema, porque a igreja onde ele está em Londres está convidando para ficar lá e fazer um trabalho assim lá. Mas o projeto no Peru precisa dele de volta. Enfim, agora é coisa de Deus falar no coração dele o que Deus vai fazer na vida desse jovem pastor. Ele vai apresentar a esposa, o sogro está com ele também. Seja bem-vindo, Marco. Muito bom ter você com a gente nesta manhã. Bom dia, irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz, amém? Prazer estar com os irmãos aqui nessa manhã. Né, como o pastor Purim falou, é verdade, né, literalmente ele me pegou no colo. Tenho 27 anos, está presente a minha esposa, Lívia, pedi para ela ficar de pé junto com o pai dela, meu irmão Roberto está aqui visitando também, né, Lívia está comigo lá na Inglaterra, né, já estamos há 1 ano, né, e graças a Deus, né, pela presença deles aqui nessa manhã. Me lembro da igreja de Camará, né, do pastor Purim, o pai, né, do pastor dos irmãos. Eu me lembro quando eu era pequenininho, eu ficava vendo o pastor Purim pregar, né, no púlpito dele lá, e ele sempre com aquela mãozinha levantando assim, né, pregando e levantando. Eu não sei se o filho também prega assim, nunca vi o pastor Purim pregar, Júlio. E sempre levantando a mãozinha, eu ficava olhando assim, eu falava, poxa, eu quero ser assim também. E eu me lembro que eu chegava em casa, também ficava assim, fazia o meu púlpito na minha casa, minha mãe se lembra disso, o pastor Purim também, o pai do senhor se lembra, fazia o meu púlpito e ficava lá com a minha mãozinha, né? E meu irmão ficava me ouvindo junto com o gatinho que nós tínhamos. E eu me lembro que minha mãe contou isso para o pastor Purim, o pai, e o pastor Purim, né, me deu um terno que ele tinha, que ele sempre usava, e falou, Marcos, eu vou te dar o meu terno, né, para você pregar de verdade. Aí eu botei o terno do pastor Purim, irmãos, imagina como é que ficou em mim, né? E eu botei o terno do pastor Purim, e eu ficava todo animado pregando. E eu me animei tanto um dia, irmãos, que estava meu gatinho, meu irmão, e eu fiz o apelo, né? Quem queria aceitar Jesus? E eu falei assim, eu falei para o meu irmão Tiago, eu falei, quando eu falar, você puxa o rabo do gato, ele tem que aceitar Jesus. E meu irmão puxou o rabo do gato, e eu falei, aleluia, uma pessoa quer aceitar Jesus. E nós realizamos até batismo naquele dia. Eu me lembro que eu e meu irmão pegamos numa piscininha que nós tínhamos. Eu falei, pode trazer o irmão gato aqui na frente. Meu irmão trouxe o gatinho, nós pegamos o gatinho e o batizamos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como o pastor Purim me ensinou. Né, o pai do pastor Purim. E o gatinho não aguentou. Mas graças a Deus eu espero que o gatinho esteja na glória. Né, ele aceitou Jesus e foi batizado. E o tempo passou, né? Como o tempo passa rápido, e graças a Deus nós estamos aqui, e eu vou compartilhar um pouco da minha vida com os irmãos, um pouco do que nós estamos fazendo atualmente, do projeto lá no Peru também, né? Um projeto que nós iniciamos lá, um centro de recuperação para viciados em drogas e em álcool, e a visão desse projeto agora, que é expandir
para o mundo todo. Parece que Deus vai fazendo as coisas tudo perfeito. Eu recebi o convite na Inglaterra e a visão do projeto em Arequipa sempre foi expandir para o mundo. Então nós estamos entendendo como vontade de Deus levar esse projeto para mais lugares. E a nossa visão atualmente é levar para o Chile e para a Inglaterra. Peço que os irmãos estejam orando por isso, mas no final eu vou comentar um pouquinho mais acerca disso. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmos de número 42. Salmos de número 42. Diz assim o Salmo de número 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diziam continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão, guiando o povo em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, a multidão festejava. Por que estou tão abatido, ó alma minha? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Deus meu. Que o Senhor nos abençoe, amém, irmãos? Que interessante observar as palavras do salmista aqui. O salmista, ele se encontrava longe da presença de Deus por motivos não revelados na palavra. É interessante que os descendentes de Corá, eles tinham a incumbência de ter a chave da porta do templo. Ou seja, eles tinham acesso à presença de Deus a cada momento que eles queriam ter. E por causa do pecado e de outros motivos mais, Deus privou eles desse privilégio de estar na casa de Deus sempre. Então eles escrevem esse Salmo de número 42. E é interessante observar aqui nessas palavras como o salmista nos ensina coisas que ainda falam nos nossos dias. O salmista, ele começa declarando o seguinte: Senhor, como um animal precisa de água para sobreviver, assim sou eu com você. Eu preciso da tua presença para ter vida. O salmista, ele faz uma comparação aqui no versículo 1, para descrever, irmãos, que o ser humano sem Deus, ele está morto. O ser humano sem esse relacionamento contínuo com a presença de Deus, literalmente ele está como um animal sem água. Ele não sobreviverá muito tempo. E é importante observar aqui nesse princípio, que o salmista, ele fala não somente um ser humano sem Deus, ele está literalmente morto, mas um ser humano sem Deus, sem esse relacionamento com Deus, ele também sofre de depressão em sua alma. O salmista, ele descreve o estado que ele estava vivendo a partir do versículo 3, ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento continuamente, de noite e de dia. Em outras palavras, irmãos, o salmista dizia o seguinte: eu não sinto nem mais fome, eu só sei chorar. É interessante escutar os psicólogos e os psiquiatras que lidam com essa área. Eles explicam de uma forma muito prática, de repente existe algum aqui, que quando uma pessoa está passando por um quadro depressivo, um quadro de depressão em sua vida, ela perde a fome. Ela perde a vontade de dormir, ela só sabe chorar. As lágrimas do salmista foram o alimento dele e foram o sono dele. Uma pessoa sem Deus, irmãos, a pessoa sofre. Uma pessoa sem Deus, ela está morta e ela sofre de depressão em sua alma. E o salmista, ele declara que o pior inimigo dele, e muitas das vezes tem sido nosso também, foi ele mesmo. Porque é interessante quando passamos por momentos difíceis em nossas vidas. Nesses momentos parece que a nossa alma, ela acorda para lutar contra nós mesmos.
Ela começa a declarar: onde está o teu Deus? Era o que ele ouvia. Onde está o teu Deus agora? E ele lembrava de antes, como ele guiava o povo em multidão. E eles iam cantando, celebrando, gozosos, indo para a casa de Deus. E agora ele queria ter esse privilégio e ele não podia, porque ele estava longe de Deus. Eu fui uma pessoa que sempre nasci na igreja, né, como declarou o pastor Purim. Na minha infância eu era de Camará, depois fomos para outra na minha adolescência e depois para o campo missionário, meu pai pastor. Mas é importante também saber, irmãos, que filho de crente não é crentinho não, e filho de pastor também não é pastorzinho. E eu tinha na minha vida um costume religioso. Eu não sei se os irmãos vão saber discernir entre relacionamento... Irmãos, vou explicar uma coisa aqui. Hoje, eu quando eu era pequenininho, eu falava assim, eu via aquelas pessoas que falavam um monte de idioma, eu falava assim, nossa, eu quero ser assim também. Né? Eu falava espanhol, inglês, eu falei, caramba, que pessoa culta. Hoje eu falo espanhol, falo português, falo inglês, mas eu descobri que eu não falo nada, porque eu falo mal o português, eu falo mal o inglês, eu falo mal o espanhol. Então, se eu falar alguma palavra para os irmãos que não seja correta, os irmãos me entendam, por favor. Tá? Fecha o parênteses. E existe uma diferença entre relacionamento com Deus e religião. O que eu era um religioso, apesar de ser pequenininho. Eu ia para a igreja todo domingo, eu ia para a EBD, participava do coro. Eu lembro que meu pai me ensinava a orar Papai do Céu, né? Quantos não oraram Papai do Céu aqui para dormir? Eu já orei Papai do Céu para dormir. Mas eu nunca tive esse relacionamento íntimo, relatado aqui no Salmo 42, esse relacionamento de necessidade de Deus. Eu nunca tive isso. E por ende, a minha vida sempre foi uma vida vazia, como o salmista declara aqui em suas palavras. Uma vida onde eu procurava preencher aquele vazio que inundava a minha vida. E eu me lembro que aos 11 anos de idade, eu comecei a procurar algo que pudesse trazer satisfação para o meu ser. Eu pude declarar como Salomão declarou em Eclesiastes 2, versículo 10 e 11. Salomão também se encontrava assim, vazio, triste em sua alma. E ele começou a procurar algo para preencher. E diz que Salomão procurou em mulheres, procurou em festas, procurou em bebida, procurou em trabalho. E quando Salomão procurou em várias coisas, no estudo em si, ele olhou para trás e ele chegou a uma conclusão. Foi como correr atrás do vento, porque eu continuo vazio. Vaidade de vaidade, diz o pregador. E assim foi com a minha vida também. Aos 12 anos de idade, eu entrei no mundo das drogas. Eu conheci o que é o crack aqui no Brasil. E aparentemente, quando eu consumia, eu me sentia uma pessoa superior. Era uma coisa assim, diabólica. Porque tudo aquilo que eu buscava, que eu estava procurando para a realização do meu ser interior, eu encontrava nas drogas. E foi quando eu não tive medo de que o mundo que eu estava entrando era um mundo correto, que eu entrei com força naquele mundo. E 12 anos, 13 anos, comecei já a ter problema com polícia. Eu me lembro que aos 13 para 14 anos eu fui preso pela primeira vez no Peru. Meu pai estava no campo missionário, meu pai nem sabia do meu problema. E quando ele recebe o telefonema de uma polícia que eu estava preso, meu pai foi lá e quase foi o fim da vida dele. Os irmãos já podem imaginar. Meu pai chegou, por que você não me falou? E eu estou aqui para te ajudar, que não sei o quê. Eu falei, não pai, eu só provei. Né, o que fala a maioria dessas pessoas, né, pessoas que se encobrem sempre em uma mentira. Não pai, eu só provei, eu já estou liberto, eu nunca provei demais, foi só uma vez e a polícia me pegou logo nesse dia. Né, meu pai foi, pagou a fiança, me tirou de lá, mas foi mentira. Passou os 13, 14 anos de idade, eu comecei a consumir mais, porque o vício é assim, ele é intensivo, cada vez você vai procurando mais e mais e mais, insaciável. E aos 15 anos de idade, eu fui preso de novo, meu pai percebeu que eu já estava viciado e começou a procurar lugares para me internar. Me internou no Chile, em Santiago do Chile, me internou no Brasil, no Peru. Todas as vezes que meu pai me internava, eu ameaçava ele com alguma coisa, que ia fugir ou que ia me matar, e meu pai ia lá e me tirava, uns 2 meses, 3 meses, e eu chegava em casa, eu caía de novo e sempre era pior.
Não sei se os irmãos já leram aquela passagem que Jesus explica. Uma casa, quando está limpa, né, tira aquele espírito ruim dela e não preenche com algo, aquele espírito volta com 7 piores. E o estado da pessoa fica pior. E é assim, irmãos, eu vivi isso. Nem eu mesmo aguentava a vida que eu estava vivendo. Eu me lembro que muitas das vezes eu tentei tirar a minha própria vida, porque eu não aguentava ser uma pessoa viciada. Eu pegava caco de vidro, faca, eu cortava o meu corpo para mim sair da minha realidade, para mim sentir outra dor, que não seja aquela dor que eu era uma pessoa viciada. Meu pai ainda não tinha mais controle sobre mim, já tinha 16 para 17 anos, né? Tentei com psiquiatra, com médico, com psicólogo, várias vezes. Pastor Valdemiro, na época vivo, Tchak, ele sempre falava, traz o Marquinhos para cá que eu cuido dele. Eu vinha para o Brasil dar trabalho para o velhinho, né? E ele me levava para os psicólogos, psiquiatras, e eu sempre fugindo e sempre dando trabalho. Até que meu pai chegou a uma conclusão, que eu não tinha mais cura. Um psiquiatra falou isso com meu pai. Meu pai falou comigo, Marcos, você não tem mais cura, né? O profissional falou isso para mim. Então você pega as tuas coisas e você vai fazer a tua vida. E eu me lembro que eu peguei minhas coisas e fui fazer a minha vida. Aguentei 1 semana na rua, porque nem as pessoas que consumiam comigo, elas me aguentavam, né? Porque eu começava a roubar elas também. Então 1 semana eu já estava na rua, eu cheguei e voltei para casa. Falei, pai, eu preciso de ajuda, não tenho onde ficar. Meu pai falou, Marco, a única ajuda que eu posso te dar é te levar para um centro de recuperação bem longe daqui, né? E lá você faz a tua vida, né? Não quero que você procure a gente, né? Meu pai cansado, e foi quando eu aceitei essa ajuda, e meu pai me levou para um centro de recuperação em Minas Gerais, né? Através do pastor Galvão e pastor Tchak, na época, me levaram para esse centro de recuperação, e lá eu fiquei pelo período de 2 anos. E eu me lembro quando eu cheguei nesse centro de recuperação, irmãos, a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei lá foi um culto. E eu falei, caramba, eu nasci nisso aqui, ouvindo culto, ouvindo que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz e Deus desfaz. Mas eu nunca vi nada. E eu sentei lá no culto meio incrédulo, né? Meio não, totalmente incrédulo, e com rejeição pela palavra. Mas eu me lembro que o pastor, quando pregou, ele falou o seguinte, irmãos, não basta somente você vir ao templo para você ouvir. Não basta somente você participar aqui para você ouvir e sair a mesma pessoa. Você tem que querer se relacionar com esse Deus pregado. Você tem que querer provar esse Deus que está sendo falado. Você tem que provar Ele, ter esse relacionamento com Ele. E eu me lembro que aquelas palavras falaram tão profundas no meu coração, que eu saí naquela noite do culto, eu me ajoelhei lá fora para ninguém me ver, e eu estava chorando muito. E eu falei, Deus, eu não creio que o Senhor existe. Mas se o Senhor realmente é um Deus real, um Deus que faz tudo isso que o pastor falou, me prova aqui nessa noite, eu quero sentir alguma coisa, esse vazio que me deprime, eu quero que desapareça nesse momento. E irmãos, por enquanto que eu orava, graças à misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus foi entrando em minha vida, foi enchendo aquele vazio que existia no meu ser, e aquela tristeza desapareceu quando a presença de Deus entrou. Louvado seja Jesus. E Jesus não somente mostrou que Ele era um Deus real, que Ele existia, mas Jesus também me mostrou, irmãos, que Ele tem um plano para nós. A Bíblia diz que Deus nos consola para que nós possamos consolar outros com o mesmo consolo que nós recebemos. E aquela palavra falava tão claro no meu coração. Eu fiquei 2 anos internado, e todos os dias Deus falava, Marcos, eu quero te usar abrindo centro de recuperação pelo mundo. E eu ficava assim, eu olhava o diretor, a vida que ele vivia, porque não é fácil abrir um centro de recuperação e manter. E eu falava assim, não quero isso para a minha vida, não, quero ser pastor. A visão também errada que eu tinha de pastor, né? Que pastor só vem domingo, prega e vai embora. Hoje eu vejo que não é nada assim. E eu quero ser pastor, não quero cuidar de centro de recuperação, eu quero ser, sou chamado por ti, mas centro de recuperação não. E Deus falou comigo de uma forma muito clara, muito clara. Numa vigília, Deus falou no meu coração, eu rejeitava. E de repente, irmãos, eu tive num centro de recuperação pentecostal, né? Não era um centro de recuperação batista, até porque a maioria desses centros de recuperação, infelizmente, todos são movidos pela igreja pentecostal, né? Nós batistas, infelizmente, estamos ficando para trás nessa área. E eu me lembro que naquela noite de vigília, eu estava sentado, e uma irmã, ela começou
a rodar igual um peão. Eu não acredito muito nessas coisas, não vou entrar nesses méritos, não. Aí começou a rodar, né? Aí eu fiquei olhando assim, a irmã, falei assim, rapaz, essa irmã vai vir para cima de mim. Parece que eu tenho um GPS para essas coisas. Tudo quanto é coisa de pentecostal vem para cima de mim. Aí eu falei, essa irmã vai vir para cima de mim. E ela tá... E pum, parou em cima de mim e falou assim, por que você está fugindo de onde Deus te quer usar? Deus te quer usar de onde Ele está te tirando. E pelo mundo, e você vai começar pelo Peru, falou assim comigo. E eu, fiquei assim, entendi assim. Várias vezes Deus me confirmou pela palavra que essa era a vontade de Deus para a minha vida. Foi quando eu animado, eu não tinha contato com meu pai. Aí eu animado, eu fui lá, mandei um e-mail para o meu pai. Falei, pai, não sabe o que aconteceu comigo e tal, e Deus está me chamando e plá, plá, plá. O primeiro contato que eu tive com meu pai. E botei da mulher do peão também. Teve uma mulher aqui e tal. Lá. Aí meu pai leu aquilo lá, meu pai mandou um e-mail e botou assim, Marcos, glória a Deus que Deus te falou. Louvado seja Deus. Mas Deus tem que falar comigo também. Deus não me falou nada. Você continua aí, para de mentir. Você é um manipulador, quer sair daí. Você continua internado aí e me esquece, falou assim comigo. E eu recebi aquela palavra com muita dor no meu coração, mas eu entendi que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então eu fiz 1000 coisas erradas, eu tinha que colher também algumas delas, né? E eu decidi aguardar a vontade de Deus e orando pelo que Deus tinha na minha vida. Depois de 2 anos, meu pai me ligou e falou assim, Marcos, a igreja aqui no Peru, eu estava no Brasil, meu pai no Peru, encheu de viciado, encheu de mãe, de pessoas procurando ajuda, e eu não sei o que fazer, porque eu não tenho experiência, então vem para cá e vamos abrir esse centro de recuperação, né? Aí foi quando Deus falou com ele, aí eu arrumei minhas coisas, fui para o Peru, depois de 2 anos, e eu queria abrir o centro de recuperação já, porque era a vontade de Deus que falava ao meu coração. Mas eu me lembro que meu pai falou assim comigo, Marcos, por determinação da Junta de Missões Mundiais, nós queremos ver a tua mudança primeiro. Então você trabalha aqui comigo como pastor auxiliar, como de música e tal, e passar 1 ano, a gente vê que você está firme, a gente abre o centro de recuperação. Mas irmãos, eu queria abrir já, o projeto era para já, eu via tantas pessoas que morriam, né? E a gente não fazia nada. E eu falava assim, pai, me desculpa, mas o missionário da junta aqui é você, não sou eu. Então eu vou abrir o centro de recuperação, com a ajuda da junta ou sem ajuda da Junta de Missões Mundiais. E eu me lembro que meu pai falou, não, tu não vai fazer isso. Aí eu comecei a vender bala na rua. Eu não estava fazendo nada mesmo, estava à toa, vendia bala na rua e conseguia dinheiro, ia nas igrejas, lá em Arequipa, tem muita igreja católica. Eu ia nas igrejas católicas, eu fazia amizade com o padre, e eu falava assim, você me permite 5 minutos aí na missa para me apresentar um projeto que eu tenho aqui para a cidade de Arequipa? Ele, com certeza, é um projeto social. Aí eu ia nas missas, eu falava do projeto, eu levantava oferta, até que eu cheguei um dia e aluguei uma casa, né, junto com meu pai de 3 andares, e nós iniciamos o centro de recuperação lá. E eu me lembro que peguei todos os viciados que tinha nos buracos lá que eu conheço na cidade, e eu enchi uma Kombi, né, toda com viciado, assim, levei todo mundo lá para o centro de recuperação, e despejei todo mundo lá. E a gente não tinha psicólogo, não tinha nada, foi uma responsabilidade minha. Eu botei todo mundo lá, e eu animado, e o rapaz falou assim, irmão, tem comida? Aí eu falei, rapaz, a comida, como é que eles vão comer agora? E tinha gente pra caramba lá. E eu lembro que meu pai falou, tá vendo, tu é um irresponsável. Eu falei, não se preocupa não. Aí eu ia nas feiras da cidade, os supermercados lá são feirões na rua. E eu me lembro que eu ia nas feiras da cidade tocando violão, né, e cantava em português para dar mais ibope, né, e passava e cantando e blá blá blá, e os outros ficavam olhando assim. Depois eu passava a sacolinha, né, estilo Edir Macedo. Eu falava, gente, eu não sei se vocês podem ajudar, é um centro de recuperação que está iniciando. E o pessoal colocava 1 quilo de batata, 1 quilo de arroz. E irmãos, eu terminava o mercado com 3 sacos, para a glória de Deus, 3 sacos cheios de alimentos. E eles comiam 1 semana, 2 semanas, né, fruta à vontade. E assim se iniciou o projeto Quero Viver. Até que eu me lembro que um dia o pastor Valdemiro, ele escreveu para o meu pai e falou assim, Ricardo, estou indo em Arequipa aí mês que vem, porque eu fiquei sabendo que vocês abriram um projeto aí. Aí meu pai veio para cima de mim, tá vendo que a junta vai brigar comigo? E eu falei, não, você não fez nada, fui eu que fiz, eu não sou nada da junta, eu só sou filho de missionário, eu não sou nada de junta, não assinei nada, então eu posso fazer o negócio. Né? E eu me lembro que o pastor Valdemiro chegou lá, naquele jeitinho dele, ele ficava olhando o culto assim, as pessoas louvando, e aquele dia teve batismo também.
Aí eu me lembro que ele passou uma semana lá conosco, depois de uma semana ele me chamou e falou: Marquinhos, se a Junta de Missões Mundiais não apoiar a partir de hoje, eu vou apoiar do meu bolso, porque Deus está aqui. Ele falou: Deus está aqui. E eu me lembro que ele veio com um relatório positivo para a Convenção Batista, e a partir daí a Junta começou a abraçar como um projeto da Junta de Missões Mundiais. E, irmãos, não é fácil trabalhar com pessoas viciadas. Atualmente nós temos batizado muitas pessoas estão aí pela América do Sul pregando no Projeto Radical Latino, né? Já mandamos gente para o Projeto Radical África e fizemos um projeto, meu pai fez um Projeto Radical Peru também. Então temos muitos missionários hoje que saíram do centro de recuperação, mas não é fácil. Eu me lembro um jovem que tem mais ou menos 2 metros, Miguel, ele saiu do centro de recuperação de uma forma muito rebelde, porque ele não queria se internar. E lá no Peru, a lei, ela dá autoridade para quando um psiquiatra denomina uma pessoa que não tem capacidade por falar por ela mesma, a família pode levar contra a vontade. Lá no Peru, a lei é assim. Aqui no Brasil, eu creio que estão querendo aprovar para os menores de idade, né? E esse homem foi assim, dessa maneira. A família dopou ele, pum, ele acordou, me viu. O que eu estou fazendo aqui? Não sei o quê. Aí eu calmei ele. Aí ele ficou lá 2 meses conosco e fugiu. Aí ele me ligou depois de meses e falou assim: Marcos, quero conversar contigo. Aí eu falei: vou lá. Aí eu vou lá na casa dele. Quando eu chego na casa dele, ele abre a porta assim, aí caminhamos até o quarto dele. E ele pegou e fechou a porta do quarto e falou assim comigo: você se lembra quando você veio aqui e eu estava dormindo e vocês me levaram contra a minha vontade, que agora eu tenho uma arma debaixo do colchão, que eu vou te matar, que não sei o quê. Aí eu, morrendo de medo, né? Eu falei: eu me lembro, mas vamos esquecer, né? As coisas velhas passaram. Nessa hora a gente é bem bíblico, né? E tudo se fez novo, então deixa para lá esse negócio e vão tocar o barco. Eu estou aqui para abençoar você. O que você quer? Dinheiro? Eu te dou dinheiro. Ele: não, que eu quero te matar, que não sei o quê. Aí eu peguei, abri a porta e saí correndo, né? Aí, nisso que eu saí correndo, para chegar do quarto dele até na rua, passamos por um corredor de 1,5 metro, mais ou menos, de largura. E a porta que dava para a rua estava fechada. E era aqueles portão antigo de madeira, aqueles de catedral, de igreja mesmo. Aí eu comecei a empurrar o portão, eu bati no portão para abrir, comecei a gritar: socorro! E ninguém abria a porta. O pessoal morre de medo dele lá, os vizinhos. E ele veio para cima de mim, naquele espaço apertadinho, com uma tesoura na mão. Aí eu falei assim: menos mal que é uma tesoura, então a arma é mentira, porque se tivesse arma ele viria com arma. Eu falei: então é tesoura, menos mal, né? E ele veio andando assim para cima de mim, que eu vou te matar, que não sei quem, blá blá blá. E eu morrendo de medo, né? Eu aprendi que fé não é ausência de medo. E eu morrendo de medo, eu olhei para a cara dele assim, eu falei assim: rapaz, o que eu faço? Eu falei assim: vou orar por você. Né? Eu sempre sonhei em morrer assim, meu sonho é morrer orando, ou morrer pregando, né? Eu falei assim: eu vou orar por você. Eu falei assim, né? Eu vejo aquelas pessoas, né, os mártires da fé, né, que morrem orando, eu vou morrer assim também. Botei a mão no coração dele, comecei a orar, a clamar pelo sangue de Jesus. E eu me lembro que aquele jovem pegava minha mão forte, assim, jogava para baixo, e falando na minha cara, e que ia me matar. Aí eu botei a mão no coração dele e repreendi, eu morrendo de medo, orando e vigiando, um olho aberto, outro fechado. E eu botei a mão no coração dele, repreendendo. Aí de repente a tesoura caiu da mão dele, e ele começou a tremer. E eu falei: ué, está saindo de mim, a tremedura está entrando nele, eu estou com poder. E ele começou a tremer, aí ele me abraçou assim, quase me apertando, quebrando meus ossos. Daí quando ele me pegou do braço assim, eu olhei para a cara dele assim, assustado assim. Aí ele falou assim comigo: Marcos, qual é o segredo, cara? Eu preciso ter o que você tem. Quando você fala, quando você me olha, a luz que você passa para mim, eu preciso ter isso. Me conta o segredo, eu não aguento mais sofrer. Eu falei de Jesus para aquele jovem naquela tarde. Ele arrumou as coisas dele, se internou no projeto, e hoje Deus fez a obra na vida dele e da família dele. Louvado seja Jesus. É pedreira trabalhar com viciado. É pedreira. Eu costumo dizer que é fio desencapado. Todo mundo olha, mas ninguém quer meter a mão, né? Todo mundo olha, mas ninguém quer meter a mão para não tomar choque, né? E eu acho que é muito por causa disso que muitas das igrejas nossas se entraram num conformismo, né? Não agem, né? Já para esse problema ser escasso no mundo. Nós começamos nesse terreno alugado. Um dia eu estava pregando com meu pai numa igreja em São Paulo, e um pastor falou assim com a gente: vocês não têm nenhuma visão para comprar um terreno?
E nós falamos, temos sim, mas só que é muito caro um terreno. E o irmão falou assim, pode procurar. Aí no Peru começamos a procurar, achamos um terreno lá de 25 mil metros quadrados. É uma fazendinha de 2,5 alqueires mais ou menos. E falamos para o irmão, achamos um lugar. E irmãos, aquele terreno foi uma bênção, porque ele estava embargado pelo banco, e o banco estava rematando ele por $1 o metro quadrado. Ou seja, $25 mil o metro quadrado. Era muito dinheiro naquela época, o dólar estava quase R$2, ia ser R$50 mil mais ou menos, mas era muito barato para o que é um terreno. Né? $1 o metro quadrado é muito barato. Aí falamos com o irmão, aí o pastor reuniu 2, 3 empresários da igreja, e eles conversaram, depois vieram para nós e falaram assim, ó, pode comprar que o terreno é nosso. Né? Nós vamos dar esse terreno. Aí eles deram o terreno para o projeto Quero Viver, que hoje nós trabalhamos lá. Olhamos o terreno e falamos, agora falta construir. Escrevemos para a Junta de Missões Mundiais pedindo recursos para a construção. A Junta de Missões Mundiais mandou um dinheiro muito pouco. Era algo muito limitado para o que era uma construção de um centro de recuperação, alojamentos, cozinha, templo, lugar para esporte. Era uma coisa muito limitada, mas era o que a Junta tinha naquele momento, era o que o pastor tinha falado conosco. Pegamos o dinheiro, né, com gratidão, e a Junta também falou assim, ó, tem um irmão no Rio que ele é pedreiro e ele quer entrar em contato com vocês. Aí o irmão entrou em contato com a gente. Ele tinha, porque ele morreu, 78 anos na época, o irmão da Mércio, né, de repente alguns o conhecem, ele saiu até no Jornal de Missões. Ele é pedreiro, morava em Rio das Ostras, e ele dava a oferta dele, sabe como, irmãos? Construindo templos. Ele perguntava para a junta, onde que precisa? Aí ele ia até tal lugar e construía de graça. Já que ele não tinha dinheiro, ele dava o que Deus deu para ele, que era o dom da construção. E ele falou assim, irmão, eu estou disposto a ir, pagando a minha passagem, trabalhar por 3 meses de graça e voltar pagando a minha passagem. E minha oferta é essa para os irmãos. E falamos, pode vir. Aí pegamos o dinheiro que a junta tinha dado e colocamos na construção, menos da metade da obra, acabou o dinheiro. E o irmão ligou, preciso de pedra, preciso disso. Os irmãos sabem como é que é o negócio de construção, né? E preciso daquilo, se não tiver material, a obra para. E eu me reuni com meu pai e falamos, e agora? E meu pai, vamos orar. Né? Vamos orar porque Deus sabe de todas as coisas. E começamos a orar. Mas vamos falar para o irmão, para ele voltar para o Brasil? Meu pai, não, pelo amor de Deus, não fala não. Senão o irmão vai falar que a gente é irresponsável, que a gente não planejou a obra e vai ainda queimar a gente no Brasil. E ficamos quietos, né? Decidimos orar. E eu me lembro, irmãos, que cada vez que orávamos, era uma coisa assim sobrenatural. Era como se, cada vez que você chega perto de Deus, Deus coloca algo mais forte no teu coração. E cada vez que nós orávamos, Deus falava assim, vocês têm dinheiro. Era uma coisa assim, que não dá para explicar. Vocês têm dinheiro. E chegávamos perto, vocês têm dinheiro. Né? Chegamos até a cometer aquelas loucuras do Canal 7, né? Aqueles testemunhos que saem na televisão, né? Ah, que eu dizimei ontem e eu abri minha conta bancária, tinha R$2.000, louvado seja Deus, né? Aí eu falei assim, poxa, eu dizimei ontem, né? Deus está falando que eu tenho dinheiro, eu fui lá, não tinha nada lá, irmão, isso é só em televisão mesmo que acontece. Aí eu falei assim, rapaz, não tem nada, e agora? E oramos, pedimos a Deus, Deus falou, vocês têm dinheiro. A Junta de Missões Mundiais dá 3 em 3 meses o salário do missionário. Por questão de balanceio, sempre quando você envia dinheiro para fora do Brasil, você paga uma taxa. Então imagine a junta pagando taxa de 500 e tantos missionários pelo mundo todo mês. Então por questão de balanceio lá, da administração da junta, 3 meses o missionário administra no campo. Se faltar é problema do missionário, se sobrar também é benefício para o missionário. Então Deus falou assim, a junta já mandou a remessa dos 3 meses, do salário de vocês e da manutenção da obra aí. Né? Por que vocês estão pedindo dinheiro? E foi uma coisa tão clara que não duvidamos em fazer. Pegamos os 3 meses de salário, de pagos de obreiros da terra, de tudo que a junta manda, e pegamos e colocamos na construção. Irmãos, terminou, ficou lindo o centro de recuperação. Computador para todo mundo, para os garotos fazer aula de computação, como terapia. Um escritório para mim, um escritório para o médico, um escritório para o psicólogo. E os quartos, mudamos todas as camas, ficou uma coisa linda. E aí começamos a orar agora pelo nosso sustento. Né? Deus, obedecemos, agora e o nosso? E é interessante que Deus não falava. E chegávamos, não, o segredo é chegar perto. Aí chegávamos perto e parece que Deus fazia assim, ó.
saía de perto, porque não sentíamos nada. Começou um dia um culto abençoado na igreja, demos ações de graças pela construção. Quando nós voltamos para casa, eu me lembro como se fosse hoje, eu abri a porta da casa assim, a porta da casa estava entreaberta. Aí eu, quando empurrei assim, aí eu olhei a casa vazia, tinha roubado todas as nossas coisas. Eu falei assim, pai, roubaram a nossa casa. A palavra casa ficou uns 5 minutos ecoando dentro da casa, que estava vazia. Roubaram a casa. Aí eu falei com meu pai, pai, e eu fui correndo para lá, abri o escritório todo vazio. Aí eu fui no quarto do meu pai, eu abri o quarto do meu pai, as roupas dele, tudo jogado no chão, joias da minha mãe, ternos. Aí eu falei assim, rapaz, e agora minhas coisas? Quando eu abri meu quarto, nenhuma roupa jogada no chão. Eu falei, glória a Deus, pelo menos vou ter que guardar a roupa. E eu, quando eu olhei assim, eu falei assim, poxa, mas esse quarto está muito limpo. Não é possível, sempre tem uma meia jogada aqui, sempre tem uma roupa jogada ali. Não tem nada. Aí quando eu abri o meu guarda-roupa vazio. Eles roubaram todas as minhas roupas. Levaram minhas coisas pessoais, levaram um perfume que eu tinha, né? Eu tinha 3 perfumes, né? Na época que eu preguei no Chile, um dia me deram. Eu guardei esse para uma ocasião especial. Eu falei assim, no futuro eu tenho fé que vai ter uma ocasião especial. Aí eu guardei lá. Aí ontem eu usava no meu dia a dia. E eu me lembro que do meu dia a dia roubaram. E eu falei, não é possível, roubaram o meu cheiro. A polícia chegou à conclusão que foi um ex-interno que passou pelo projeto e foi me agradecer dessa maneira, roubando a nossa casa. E até minha bandeira do Flamengo, irmãos, roubaram. Irmãos, tem noção do que é isso? Eu me lembro, irmãos, foi a maior dor da minha vida. Sabe por quê, irmãos? Foi a maior dor da minha vida, porque era meu pano de chão. Eu pisava nela, eu falava assim, mãe, eu limpo a casa para a senhora, mãe. Eu pisava nela, eu parecia até aquela mulher da Assembleia de Deus. Eu limpava a casa toda com aquela minha bandeirinha e roubaram meu pano de chão. Eu fiquei revoltado com aquilo. Aí eu falei assim, não, pode roubar tudo, menos o meu pano de chão. Né? Menos o meu pano de chão. Decidimos orar, descansar em Deus. Aí eu me lembro, irmãos, que passou uma semana que roubaram a nossa casa. Eu estava no projeto, fizemos uma mini vigília, até 1h da manhã. Terminou a mini vigília, dormi no projeto. Falei assim, vou dormir no projeto hoje, não vou voltar para casa não, está tarde. Dormi lá. De repente, irmãos, por volta mais ou menos de 4h da manhã, eu ouço o meu cachorro, eu tenho um Rottweiler. Depois eu vou dar esse panfletinho aqui para os irmãos, aí os irmãos vão ver ele na foto, ele está aqui junto com os internos. Ele é desse tamanho assim, né? O nome dele é Sansão, então os irmãos imaginam o tamanho dele. Aí ele estava no quarto e ele pulava contra a parede com as 4 patas. Vocês já viram um Rottweiler querendo atacar alguma coisa? Ele pula com as 4 patas, né, contra algo. E ele pulava 4h da manhã. E eu lembro que eu acordei assim com barulho. Aí eu comecei a ouvir tudo quebrando e pessoa correndo, aqueles vultos assim. Mas eu estava meio aéreo. Não sei se os irmãos já tiveram aquela alucinação do sono. Parece que alguém está te segurando, você quer falar, não consegue falar, ou quer levantar da cama e não consegue. Alguns falam que é demônio, outros falam que é alucinação psicológica. Eu não sei o que é, né, porque as coisas ocultas não nos pertencem, né, as reveladas sim. Então, eu falei assim, deve ser essa alucinação do sono, ou essa coisa de demônio de pentecostal que fala, então eu vou relaxar. Eu falei, nunca morri por causa disso, então eu vou relaxar. E relaxei. Eu acordei mais ou menos 1h da tarde, com o corpo doído, né, literalmente doído. E quando eu acordei assim, um projeto todo quebrado, e chamei a polícia e roubaram o centro de recuperação. Né? Aí a polícia tirou sangue de mim, aí detectou que tinham colocado diazepam, né, em alguma bebida minha, ou não sei, na comida, não sei como é que foi, ou no ambiente, um spray, né, que é o remédio para fazer a pessoa dormir. Né? Então eu estava lá dopado e as pessoas aproveitaram para roubar e levar tudo. Eu me lembro, a única pessoa que estava lá comigo no centro de recuperação nesse dia foi um doido, que até hoje está lá, o Carlitos. A mãe dele morreu e nós o acorremos como parte nossa da família, então ele está lá conosco. Aí ele me acordou, Marquitos, roubaram Marquitos. Eu falei, pai, não me fala essa palavra não. Liguei para o meu pai, eu falei, pai, está sentado? Ele, não, deixa eu sentar aqui. Eu falei, acabaram de roubar aqui o centro de recuperação, vem para cá. Meu pai foi para lá, nós podemos orar e chorar juntos. Né? E aí começamos a duvidar se o que nós fizemos realmente foi a vontade de Deus, porque às vezes entra essa dúvida no nosso coração. Será que nós fomos guiados por Deus mesmo ou pelo nosso impulso? E Deus sempre colocava paz no nosso coração, irmãos.
Passou Natal, Ano Novo, no outro ano começou. A gente cheio de fé, né, como bons batistas, né, para começar o ano positivamente, aquela oraçãozinha famosa que a gente faz meia-noite, e fizemos tudo. E eu me lembro que o porteiro da igreja ligou para nós e falou assim: irmãos, para o meu pai, falou assim: pastor, o senhor está sentado? Aí meu pai: ah, não, fala logo. Roubaram a igreja, acabaram de entrar na igreja e roubaram a igreja. Levaram bateria, teclado, violão, levaram tudo que tem de valor na igreja, retroprojetor, levaram tudo. E eu me lembro que aí nossa fé caiu, né? E nós começamos a chorar e realmente nossa fé caiu. Mas, irmãos, Deus não permite que nós sejamos provados mais além das nossas forças. É a palavra de Deus. E a junta colocou no site o que aconteceu conosco do roubo, não do nosso dinheiro, porque isso a junta não sabia. Não pode fazer isso, missionário. E uma igreja, a PIB da Penha, lá de São Paulo, do pastor Hélio, ele escreveu para a gente e falou assim: irmãos, nossa igreja leu o que aconteceu com os irmãos no site dos roubos. Nossa igreja se sensibilizou. E nossa igreja decidiu em assembleia comprar tudo de novo para os irmãos que roubaram na casa, no centro de recuperação e na igreja. Pode mandar a lista que a gente vai mandar o dinheiro e os irmãos vão comprar tudo de novo. E eu me lembro, irmãos, que nós fizemos a lista com aquelas letras bem grandes, né, para o pastor ver, né? Pastor, roubaram isso, roubaram aquilo outro. E depois bem pequenininho: pastor, não precisa não, é muita coisa, tá? Mandamos a lista. O pastor mandou dinheiro, irmãos, e mandou mais do que nós pedimos. Um exemplo, pedimos 100, ele mandou 120. Compramos tudo novo na casa, no centro de recuperação, na igreja, e ainda sobrou dinheiro para pagar as contas do mês que já estavam vencidas. Deus começou a consolar o nosso coração. Eu me lembro que numa manhã um irmão dos Estados Unidos nos ligou e falou assim: já tem um mês que eu venho acordando todos os dias, orando de madrugada pelos irmãos. Deus me acorda, ora por eles. E eu tenho orado. Amém, irmãos. Amém, irmão. Respondemos. E aquele irmão falou: e hoje Deus mandou eu dar uma oferta para os irmãos na oração. E o que os irmãos vão fazer com dinheiro não me interessa. Deus está mandando eu dar. Deus sabe da necessidade dos irmãos. E nós com aquela expectativa, né? Quanto será? Amém, louvado seja Deus. Desligamos o telefone. Depois de 3 dias, 4 dias, que é o dinheiro liberado dos Estados Unidos ao Peru, o trâmite que demora, abrimos a nossa conta bancária. Sabe o que tinha lá? Não roubaram, não. 3 meses do nosso salário, nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. Os 3 meses exatos que Deus tinha falado assim: ó, vocês têm dinheiro? Estão pedindo dinheiro para quê? Né? Estava lá de volta. Mas sabe por que o dinheiro estava lá, irmãos? Porque não foi o irmão quem deu o dinheiro, foi Deus. Foi Deus dando dinheiro, dizendo assim: ó, igreja, escuta isso. O que eu preciso de você não é o teu dinheiro, eu sou dono do ouro e da prata. O que eu preciso de você é da tua obediência, da tua fé, é o teu caráter que me interessa. É a tua personalidade que me importa. Então o que eu preciso de você é a tua obediência, não o teu dinheiro. Você deu quanto? 3 meses do teu salário? Dá uns 3 meses de volta aí, para de murmurar. Eu sou o dono do ouro e da prata, louvado seja Jesus. Irmão, se existe um versículo que nos acompanha durante a nossa vida como família, é Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, não está dizendo as coisas ruins e também não está dizendo as coisas boas, está dizendo todas as coisas ruins e as coisas boas que acontecem em tua vida, contribuem para o teu bem, entendam isso. Se você tem passado por momentos difíceis em tua família, em tua economia, ou como pessoa em si, come essa palavra de Deus nessa manhã, tudo colabora para o teu bem. Mas irmãos, aos que amam a Deus, não é para qualquer pessoa. Amar a Deus, meus irmãos, é muito mais do que pertencer a um grupo religioso. Eu o pertencia e eu não o amava. Amar a Deus é muito mais do que você vir à igreja e pertencer a um ministério. Amar a Deus é muito mais do que você dar glória a Deus e cantar louvores. É muito mais do que isso. Amar a Deus, meus irmãos, é quando você ama o que Deus mais ama, a salvação das almas perdidas. Eu não tenho dúvida, se Jesus Cristo estivesse vivo nesse mundo, Ele estaria trabalhando com viciado. Eu não tenho dúvida de declarar isso.
E muitas das vezes nós olhamos esse trabalho como algo apenas social, algo de responsabilidade política, e não é, porque é um problema espiritual, é responsabilidade da igreja. Amar a Deus, irmãos, é quando você começa a amar o que Deus mais ama, a salvação das almas perdidas. Quando você age assim, Deus transforma tudo para o teu bem. O apóstolo Paulo um dia estava preso e a igreja começou a se enfraquecer. Não vamos pregar mais não, a gente vai ser preso também, não vamos pregar mais não. O apóstolo Paulo escreveu e falou assim, isso aqui ocorreu para o bem do evangelho, em Filipenses. E eles, como é que para o bem explica isso para nós? O apóstolo Paulo, vou explicar. Nunca ninguém pregou para a guarda romana, porque o pessoal tem medo dela. Então eu estava lá, e a guarda romana era o seguinte, a prisão, um se amarrava na mão direita, outro se amarrava na mão esquerda, soldados, 6 em 6 horas saíam esses dois, entravam 2 mais, saíam esses dois, entravam 2 mais, e o apóstolo Paulo falou o seguinte, eles estavam amarrados comigo, ou seja, passavam 8 soldados por mim, por dia, e a esses 8 soldados eu falava de Jesus todo dia. Por quê? Porque eu já estava preso, não tinha nada que perder, morrer para mim é lucro. E eu ficava falando, eu estou aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui por causa de Jesus. Os soldados não tinham nem como correr, porque eles estavam amarrados comigo. E eu ficava pregando. Irmão, entenda que isso foi por benefício, porque quando terminou o tempo do apóstolo Paulo na prisão, toda a prisão louvava, porque conhecia o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todos louvavam Jesus. Irmãos, tem uma preocupação. Para onde vai o nosso mundo com as pessoas que estão entrando nesse vício das drogas? Antes era coisa só de pobre, né? Morou em morro, tem condições, mas hoje em dia, irmãos, é um vício que está atacando todo mundo. E eu fiquei triste em ver aquela manifestação de liberação da maconha, como se fosse uma coisa normal, e nós cristãos não estamos agindo, irmãos. Você quer que Deus transforme todas as coisas para o teu bem? As coisas ruins que têm acontecido na tua vida, na tua casa, você quer que Deus transforme para o bem da tua família, para o teu bem? Ame a Deus, o segredo é esse. Se interesse com o que Deus mais se interessa, que é a salvação das almas perdidas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, vamos baixar nossa cabeça.